Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos pelos cumprimentos, pelas felicitações do meu aniversário. E essa semana, pessoal, nós vamos começar o nosso curso Fonte da TV Samsung 704E, aos sábados, das 8 às 9 da noite. Quem não se matriculou ainda dá tempo de se matricular. Até sábado você pode se matricular. Primeiro link na descrição do vídeo, matrícula ao preço único, R$200. O curso é apostilado, inclui suporte lá no nosso grupo do Telegram sobre fontes chaveadas. Nós temos exercícios para fazer, como eu já falei, apostila e certificado de conclusão, tá bom, pessoal? E as aulas, obviamente, ficam gravadas lá no YouTube, que foi a plataforma escolhida para fazer o curso. Eu fiz uma enquete, fiz uma votação antes. Então as aulas vão ficar lá no YouTube para você acessar a hora que você quiser, você que já é aluno, tá bom? Essa semana aqui o pessoal do grupo vai receber o link da aula de sábado agora, das 8 às 9 da noite. Serão 4 sábados, tá bom? Nós vamos estudar a fundo o funcionamento de uma fonte de TV Samsung, TV LED. É uma fonte relativamente moderna, tá? E nós vamos falar também sobre técnicas de conserto sobre essa fonte. Serão 4 aulas. Nessas aulas aqui, pessoal, dessa semana, como sábado vai começar o nosso curso sobre fontes, nós vamos fazer uma aula sobre fonte, mas é de uma fonte mais antiga, ela é de 2006, tá vendo aqui, ó? Fonte 2006 da TCL. A marca dessa fonte aqui, o fabricante dela é TCL. Portanto, é uma fonte que foi utilizada num televisor LCD antigo, né, com lâmpadas. Tá? Porém, essa fonte aqui é uma fonte que tem uma certa complexidade, não é tão simples assim, de modo que a gente vai estudar ela em 3 aulas, tá bom? Começando aqui nessa aula, depois a gente vai ter a segunda e a terceira aula, são 3 aulas para a gente estudar essa fonte, tá bom, pessoal? A gente vai dar uma olhada rápida nos circuitos fazem parte dessa fonte de alimentação. Tá bom, pessoal? Então fiquem aí com a gente para vocês aprenderem como funciona essa fonte. Ela tem um negócio curioso também que eu vou mostrar depois. Mas antes, pessoal, quem está aqui pela primeira vez no canal, inscreva-se, ativem as notificações para você ser informado dos vídeos, lives. Fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Aproveitem aí, como eu falei para vocês, o curso começa sábado agora. Quem quiser ainda dá tempo de se matricular. Tá? Se você gosta do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Por falar nisso, para os membros do canal, eu vou lançar 2 aulas sobre essa fonte aqui, mas explicando como funciona os integrados principais dela, que é o integrado do PFC ativo e o integrado da fonte principal, tá bom? Vou explicar como é que eles funcionam apenas para quem é membro do canal Burgos Eletrônico. Vou fazer 2 vídeos explicando como funciona os CIs desta fonte. Os 6 principais, obviamente. Tá? Então, se você quiser e puder ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. É só clicar no botão Seja Membro. Você já está ajudando o canal e a gente oferece conteúdos, vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Beleza, pessoal? E sempre dá uma olhada na descrição do vídeo, nas nossas lojas virtuais. E de vez em quando a gente tem promoções de cursos por lá. Beleza? Então vai ser a nossa primeira aula sobre fontes. Então a primeira coisa a fazer é verificar no conector de saída quais são as tensões oferecidas por essa fonte. Então nós temos aqui do lado direito, eu vou deixar esse esquema na descrição do vídeo, tá, pessoal? Não se preocupem. Então aqui do lado direito, ó, nós temos aqui, na saída dessa fonte, nós temos uma tensão de 5 volts de standby, uma tensão de 12, uma tensão de 24 e aqui o VCC on, que é o mesmo power on. É o pino liga e desliga da fonte, vem da placa principal. Então, vamos fazer uma visão geral aqui da fonte para a gente começar a estudar. Então aqui, ó, aqui nós temos a entrada de rede, portanto, nessa parte aqui do circuito, nós temos a entrada de rede e o retificador. Aqui, ó, a ponte retificadora. Aqui nós temos a fonte standby, uma fonte pequena de baixa potência, geralmente um 6 só para tudo. Aqui a saída da fonte de standby. Aqui o feedback da fonte de standby. O circuito liga e desliga.
o PFC ativo. Aqui, ó. Aqui a fonte principal. Olha como ela é grande. A alimentação do PFC e da fonte principal. E os circuitos de proteção. Essa fonte tem umas proteções também, tá? Então tá aí o circuito de proteção. Então o que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a entrada de rede e a fonte do standby e o PFC ativo, né? Então a gente vai estudar hoje entrada de rede, fonte de standby e o PFC ativo. Então prestem bastante atenção para vocês verem como é que funciona. Então aqui, ó, que nós temos, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. E nós temos entrada de rede fusível. Esses aqui são os filtros de entrada, ou os filtros de rede, ou os filtros EMI ou EMI, filtro contra interferência eletromagnética. Vocês sabem que fonte chaveada gera e recebe ruídos de fora. Então, ele precisa desses filtros na entrada exatamente para reduzir, minimizar esses ruídos. Então, nós temos as bobinas em série com a rede. Que as bobinas têm reatância indutiva alta para a frequência alta da fonte e reatância indutiva baixa para a tensão da rede. Os capacitores em paralelo são chamados capacitores X, esses daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um capacitor desse. E nós temos os capacitores Y que vão ligados da rede para o terra, tá vendo? Esses daqui. Então, esses capacitores, eles têm a mesma finalidade. Reatância capacitiva baixa, para o ruído, para a frequência alta, e reatância capacitiva muito alta para a tensão da rede. Portanto, esse filtro deixa a rede entrar, não deixa a frequência da fonte sair. Tá? O varistor aqui é uma proteção, protege a fonte contra surtos da rede. Inclusive, aquele aguenta até 5 amperes. Tá? Aqui é a ponte retificadora. E, geralmente, ela costuma estar numa peça só e num dissipador de calor. Ah, detalhe, pessoal, essa fonte aqui é antiga, de 2006, tá? Mas ela tem princípios que se usa até hoje nas fontes. Esse daqui é o termistor NTC da corrente in rush, que é aquela corrente inicial da carga do capacitor de filtro principal. Esse capacitor aqui, ó, quando ele está vazio, a corrente aqui tende a ser muito alta, então o termistor reduz essa corrente, a corrente de carga inicial do capacitor, tá? Esse capacitor aqui é um filtro de Ripple de alta frequência, enquanto que os eletrolíticos são filtros de Ripple de baixa frequência, tá bom? Então aqui nós temos a entrada de rede, ou filtro de entrada. Então a gente pode fazer aqui uma observação. Então aqui seria a entrada de rede e o retificador, tá? Aqui, ó. Entrada de rede. Vou colocar aqui de maiúscula em entrada de rede e filtro EMI, filtro EMI, interferência eletromagnética. Bom, todas as fontes chaveadas possuem esse circuito aí na entrada. Vocês sabem a função desses filtros é não deixar os ruídos saírem pela rede ou entrarem da rede para a fonte. Filtro EMI, entrada de rede e filtro EMI. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter uma divisão em dois caminhos, o da direita e para baixo. O caminho da direita vai alimentar a fonte do standby. Para a fonte do standby, não precisa do PFC ativo, porque a fonte do standby é uma fonte de baixo consumo. Ela vai alimentar os circuitos de menor consumo do televisor. Então não precisa ter o circuito do PFC ativo. Bom, no curso de sábado agora eu vou detalhar sobre o PFC ativo dessas TVs, tá bom? Então, mas para a fonte de standby não precisa. Então, pessoal, a fonte do standby, nós temos aqui, ó, a tensão vai sair daqui, vai passar por esse resistor, que é um limitador de corrente, e vai alimentar os pinos que correspondem ao dreno do MOSFET interno, tá vendo? Ó, drain aqui é os pinos do MOSFET que está dentro do integrado. Enquanto que o pino source vai ligado ao terra, bom? Então aqui dentro do integrado nós temos
uma fonte de corrente, de modo que na hora que eu ligo, nós temos uma conexão dessa tensão alta aqui, ó, para alimentar o pino VDD. Pino VDD, aqui tem um capacitor, tá vendo? Quando a tensão nesse pino VDD chega em 9 volts, a fonte começa a oscilar. O CI começa a oscilar. Ele liga e desliga o MOSFET. Quando ele liga, circula a corrente aqui no chopper, ele cria um campo magnético, armazena energia. Quando ele desliga, o campo magnético reduz, gera a tensão aqui nesses dois secundários, gera um pico de tensão positivo aqui também, é amortecido pelo snubber, que é esse diodo mais esse capacitor. Lembrando que o resistor vai descarregar o capacitor quando o diodo estiver cortado, ou seja, quando o transistor estiver conduzindo. Tá? E aí, quando a fonte já está oscilando, a tensão desse pino aqui, ó, vai ser retificada, filtrada e vai aumentar a tensão nesse pino para o valor correto que ele tem que funcionar. O pino de alimentação, o VDD. Quando isso acontece, a conexão interna do dreno com o pino VDD desliga. Então, na hora que você conecta, o pino VDD recebe tensão via pinos do dreno, carrega o capacitor até uma determinada tensão chamada UVLO. A fonte começa a oscilar, daí vem a tensão aqui, passa pelo diodo, pelo capacitor e mantém o CI alimentado. Bom? E aqui no secundário, ó, no secundário nós temos um diodo retificador, ó, um capacitor de filtro, de modo que aqui eu vou ter a tensão de 5 volts standby. Bom? Detalhe, esse diodo aqui não tem ele, é o NC aqui, ó, então essa tensão de 12 volts não vai para cá. Tá? E aqui nós temos o feedback da fonte de standby. Então isso aqui, ó, a gente pode marcar como feedback da fonte de standby. Feedback standby. Esse circuitinho aqui, ó. Tá? Esse circuitinho aqui. Ele possui um TL431 que vai recolher uma amostra de tensão da saída da fonte, mais ou menos 2,5 volts, porque aqui é 5 ou 2 resistores iguais. Então, aqui a gente vai ter 2,5 volts para polarizar o TL431. O TL431 vai ligado aqui no fotoacoplador, no LED, e o transistor do fotoacoplador está bem aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele pega a tensão da linha de mais B e leva para o pino de feedback do integrado. De modo que, quando essa tensão de 5 volts tende a aumentar, aqui a tensão vai aumentar também, vai fazer ele conduzir mais, vai acender mais forte o fotoacoplador. Acendendo o fotoacoplador mais forte, vai fazer esse transistor conduzir mais, e aí eu vou ter uma tensão maior no emissor, ó, que vai entrar no pino de feedback. E esse circuito integrado ele funciona de modo que, quanto maior a tensão no pino de feedback, menor é o ciclo ativo do MOSFET, ou seja, menos tempo o MOSFET fica conduzindo. E aí vai armazenar menos energia no transformador e menor vai ser a tensão aqui. Vai corrigir para 5 volts. Quando a tensão tende a diminuir, aí o que acontece? A tensão aqui diminui a corrente pelo LED, pelo fototransistor e diminui a tensão no pino de feedback, aumentando o ciclo ativo, fazendo o MOSFET conduzir mais tempo, armazenando mais energia no chopper, para aumentar a tensão para 5 volts de novo. Bom? Beleza? Até aí, tranquilidade. Aqui é a saída de 5 volts. Tá? Vou fazer um destaque aqui, ó. 5 volts standby. 5 volts standby. Fonte é de 5 volts. 5 volts standby. Bom? Aqui o feedback corrige essa tensão. Ela atua exatamente no pino de feedback, mas de maneira inversa. Quanto maior a tensão aqui, maior vai ser a tensão no pino de feedback, ele vai reduzir o ciclo ativo. Bom? Aqui a alimentação do integrado, em torno de 15 volts, mais ou menos. Tá? Tem um zener aqui que é uma proteção. Quando a tensão sobe muito, ele entra em curto e mata a fonte. Tá? Então, esse circuito todinho aqui, ó, é a fonte do standby. Só que, detalhe, pessoal, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó.
A fonte de standby, ela fornece, além de tensão para alimentar o CI, ela fornece aqui, ó, uma tensão via esse diodo aqui. Isso aqui é jumper, tá, pessoal? Tem 0 ohm, jumper, é fio. Ó, um diodo, um capacitor de filtro. Essa tensão vai passar por essa chave eletrônica. Esse transistor aqui é uma chave. Daí ela vai vir para cá e para cá, ó. Vendo, ó, VCC1 e VCC2. Esse circuito aqui que vai alimentar a fonte principal e o PFC ativo. Esse circuito todo aqui, ó. Tá? Então podemos dizer que essa aqui é a alimentação do PFC ativo e da fonte principal. Então nós vamos fazer um destaque aqui, ó. Não exatamente dessa cor, mas depois a gente faz a mudança aqui. Aqui, ó. Então aqui é uma fonte que alimenta o PFC ativo e a fonte principal. Vamos colocar aqui, vou colocar de vermelho, né, em primeiro lugar, para ficar igual ao outro. Então aqui, fonte do PFC ou mais B, PFC e fonte principal. São mais B, PFC e fonte principal, como vocês estão vendo, né? A tensão sai daqui do transformador, passa aqui pelo diodo, pelo capacitor de filtro. Esse circuito aqui, pessoal, ele é uma chave eletrônica. Esse transistor aqui é uma chave, um transistor PNP. Ele é controlado por esse fotoacoplador aqui, ó. E esse fotoacoplador, ele vai no circuito liga e desliga, que é esse, ó, VCC on, tá vendo? Então o que acontece? Quando aqui está em nível alto, quando a televisão liga, esse diodo conduz, polariza o transistor que acende o LED. Daí, conduzindo esse fototransistor, ele vai conectar a base do transistor PNP ao terra via esse resistor, vai fazer ele conduzir. Ele conduzindo, ele vai levar a tensão para o VCC1 e 2. O VCC1 vai alimentar, se não me engano, o PFC ativo. Deixa eu ver aqui, ó. Tinha visto, agora não lembro. O VCC1 é o PFC ativo e o VCC2 é a fonte principal. Tá? PFC, fonte principal. Então tem que estar ligado. Quando está desligado, é 0, o LED não funciona, o transistor não conduz, o chaveador aqui também não conduz e não vai tensão para lá. Não alimenta nem o PFC e nem a fonte principal. Tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no PFC ativo. Ó. PFC ativo recebe tensão daqui, ó, da ponte retificadora, passa por uma bobina, um diodo Schottky. Tá vendo que tem 2 ferrite beads aqui, ó, antes e depois dele. Geralmente o Schottky costuma ter um ferrite antes e depois em cada terminal. O ferrite bead, ele é um fio para tensão contínua, para a frequência da fonte, para a frequência normal da fonte. Porém, ele é uma resistência para as frequências muito altas, 10, 100 MHz, 150 MHz, tá? Então esses ferrites aqui, eles são resistências para essas frequências. O que são essas frequências muito altas? As harmônicas geradas pela frequência da fonte. Então a função desses ferrites é isso, eliminar essas harmônicas de frequência muito alta geradas pela fonte, que essas harmônicas se propagam em forma de ruídos. Tá? Lembre-se que a fonte chaveada é uma fábrica de ruídos. Bom? Muito bem. Pessoal, aqui, ó, bobina. Essa bobina aqui, pessoal, chama-se bobina booster. O diodo Schottky e o capacitor de filtro aqui, ó. Lembre-se que o PFC ativo nada mais é do que um conversor DC-DC step-up, ou um booster, que aumenta a tensão. Ele pega uma tensão menor e transforma numa tensão maior. Tá? Entre a bobina e o diodo, nós temos aqui um MOSFET chaveador.
E aqui o gerador de PWM. CI gerador de PWM. Como eu falei para vocês, quando a televisão liga, vai a tensão no VCC1, alimenta o CI e ele vai gerar uma onda quadrada, um PWM, que vai sair aqui pelo pino 7, para chavear esse transistor, fazer ele conduzir e cortar. Como é que ele faz isso? Observem, pessoal, que aqui ó, a gente tem um resistor de valor bem baixo, que ele vai ligado do terra do MOSFET para o terra da ponte retificadora. Como é que é? Onde é que ele vai? Do terra do MOSFET para o terra da ponte retificadora. Ó. Olha aqui. Ó. Menos VD menos. Ó. Tá? Bem baixinho, 0,1, 0,05, 0,06, 0,04 e assim por diante. O que esse resistor faz? Ele é um detetor de corrente zero ou detetor de zero corrente. Ele vai indicar quando o CI vai ter que acionar o MOSFET. Tá? Como é que é isso? Quando o MOSFET está desligado, não tem corrente passando por ele. Consequentemente, não tem corrente passando por esse cara. Se não tem corrente passando por esse cara, a tensão aqui e aqui vai ser a mesma. Para o resistor da queda de tensão tem que ter corrente. Não tendo corrente, a tensão daqui e daqui é a mesma. Como aqui é zero, aqui também é zero. Essa tensão de zero vai entrar no pino 4 do integrado e vai acionar um circuito que gera o PWM aqui dentro. Inclusive, na aula dos membros, eu vou explicar como é que é feito isso. Ele vai gerar um pulso de tensão que vai sair aqui no pino 7. Vai passar pelo resistor e vai ativar o gate do MOSFET, vai fazer o MOSFET conduzir. Como tem uma bobina aqui ligada, basicamente o que o MOSFET vai fazer é ligar esse terminal da bobina no terra. Com isso, a bobina vai criar, na hora que conecta, na hora que o MOSFET liga, a bobina vai criar uma força contra-eletromotriz que vai se opor à tensão de entrada e não vai deixar com que nenhuma corrente passe por ela. Porém, depois de um tempinho, essa força contra-eletromotriz vai diminuindo e a corrente na bobina começa a aparecer e começa a subir. O MOSFET é a mesma coisa. Então a corrente começa a subir pela bobina. Começa a fazer uma rampa. Então a corrente subindo pela bobina, sobe a corrente pelo MOSFET, sobe a corrente pelo resistor e aqui gera uma tensão negativa e vai para o integrado. Tá? Bem, então a corrente começa a subir. A bobina cria um campo magnético, armazena energia. Tá? Só que ao mesmo tempo que a corrente na bobina vai subindo, dentro do integrado tem um gerador, tem um oscilador dente de serra. Como é que é? Dentro do integrado tem um oscilador dente de serra, cuja corrente ou a tensão vai subindo também. Então, à medida que a corrente aqui vai subindo, a tensão interna no gerador dente de serra vai subindo também. Quando a tensão interna no gerador dente de serra chega numa referência, essa referência é a tensão aplicada nesse pino aqui, ó, no pino feedback. Quando chega numa referência que tem a ver com a tensão no pino feedback, ele desliga o MOSFET. O gate do MOSFET cai para zero. O MOSFET desligando, o campo magnético aqui vai encolher e vai gerar uma tensão inversa na bobina, negativo em cima, positivo aqui, negativo, positivo, e a tensão da bobina vai se somar com a tensão que vem da ponte. É como se eu tivesse duas fontes, essa aqui e a bobina. Essas duas tensões somadas vão ser retificadas pelo Schottky, filtradas pelo capacitor, e aqui vai resultar em 390 volts. Tá? Então a bobina encolhe o campo, gera tensão que se soma com esta. As duas somadas são retificadas, filtradas, e aqui eu vou ter mais B de 390 volts. Enquanto o MOSFET está desligado, ele é um capacitor. Por quê? Porque na hora que eu liguei ele, eu apliquei uma carga positiva aqui no gate. Mas só que quando ele desliga, essa carga positiva tem que ser escoada. Então essa carga positiva é escoada através desse diodo aqui, ó. Porque quando esse pino aqui passa para nível baixo, esse diodo entra em condução. E ele escoa a carga positiva terra, tá? Mas ele não põe o MOSFET em ação, ele apenas escoa a carga do MOSFET. Beleza? Muito bem. Aí a corrente aqui na bobina, conforme
vai carregar esse capacitor, ela vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. E a tensão aqui vai ficando menos negativa, menos negativa, menos negativa. Quando acaba a corrente na bobina, acaba a tensão aqui, volta para zero. Voltando para zero, o CI que ele faz mesmo? Ele vai ligar de novo o MOSFET. E o ciclo vai se repetir. O MOSFET vai conduzir, a bobina vai armazenar energia. Depois, conforme a corrente na bobina vai subindo, a dente de serra aqui dentro do CI vai subindo, né? E aí o que acontece? Quando a dente de serra chega na referência, que é o feedback, ele desliga o MOSFET. Desliga o MOSFET, o campo magnético da bobina começa a diminuir, a tensão aqui começa a ficar menos negativa. Quando ela zera, que é o detetor de zero corrente aonde? Na bobina, MOSFET corta. E assim vai, tá? O feedback, pessoal, são esses resistores. Devia ser um divisor, ó. Devia ter um resistor aqui indo para o terra para fornecer uma tensão aqui dentro. Na verdade, não. Por quê? Porque dentro do integrado tem um Zener de 9 volts. Ele vai pegar a tensão via esses resistores aqui, ó. Ele vai estabilizar a tensão em 9 volts dentro do integrado. Vocês sabem que Zener é o seguinte. Você liga um Zener em série com resistor, liga uma tensão na série, vai ter uma corrente pelo Zener, ele vai manter a tensão dele. Só que se você ligar uma carga no Zener, uma parte da corrente vai passar pelo Zener, uma parte vai para a carga. Se você aumentar a tensão no circuito, a carga ela pode consumir a mesma coisa, mas a corrente no Zener vai subir. Se você diminuir a tensão no circuito, a carga consome igual, a do Zener diminui. Então o CI usa a variação da corrente no Zener como controle do pulso que vai aqui no gate do MOSFET. Em outras palavras, para corrigir a tensão aqui de saída. Como é que é mesmo? Tem um Zener aqui dentro de 9 volts, cuja corrente varia de acordo com a tensão nesse ponto. Tá? Dependendo da tensão que eu tiver aqui, eu vou ter mais ou menos corrente pelo Zener. E essa corrente pelo Zener, maior ou menor, vai ser usada pelo integrado para ele desligar o MOSFET. Por exemplo, quando a tensão aqui for muito mais alta do que o normal, o MOSFET vai ser desligado antes, para armazenar menos energia na bobina. Quando a tensão aqui fica menor, o Zener vai ficar mais tempo funcionando para armazenar mais energia na bobina. Bom? Então os membros do canal eu vou explicar como é que funciona isso dentro do integrado. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse circuito. Ah, e tem outro circuito aqui, ó. E esse circuito aqui é um circuito que também tem um Zener aqui dentro. Esse circuito detecta se a tensão aqui nessa linha está muito alta. A tensão nessa linha não pode ficar muito alta, tá? Se a tensão nessa linha estiver muito alta, bem acima de 240 volts, quando a rede estiver acima de 40 volts, ele vai desligar o integrado. O integrado vai parar de funcionar. Bom? Então, esse circuito aqui, como eu falei para vocês, é o PFC ativo. Olha isso aqui. Quanto? Isso aqui, ó. Então, PFC ativo. PFC ativo. Para cima. PFC ativo. Eu vou usar isso aqui. PFC ativo. PFC ativo. Bom? PFC ativo. Dentro. PFC ativo. Tá? Aqui é o PFC ativo. Todo esse circuitinho aqui. Eu já expliquei para vocês como ele funciona. Ele tem que produzir aqui 390 volts para alimentar a fonte principal. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é o que eu tinha para a aula de hoje. Ah, eu esqueci de marcar aqui a fonte do standby. Vou deixar marcadinha aqui, ó. A fonte do standby. Fonte standby. E o circuito liga e desliga. Fonte standby. Fonte standby. E o circuito de liga e desliga. Circuito de liga e desliga. Esse aqui, ó. Circuito de liga e desliga.
esse aqui. Liga e desliga. Tá? Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Curta o vídeo, compartilhe o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja educado nos comentários. Não percam a parte 2 dessa aula falando sobre a fonte principal, tá? Como funciona a fonte principal. Hoje nós falamos sobre a entrada de rede, o retificador, filtro, PFC ativo, fonte de standby e o circuito de liga e desliga. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre a fonte principal. Eu vou mostrar que esquisita que é a fonte principal da TV que usa essa placa. Tá bom, pessoal? Nos vemos aqui na próxima aula. Não esqueçam, sábado começa o curso, ó. Primeiro link na descrição. O curso é R$200. Você pode comprar por depósito, cartão, Pix, PagSeguro, Mercado Pago, do jeito que você quiser. Nos vemos aqui na próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.